E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa manhã de quinta-feira, né? Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Interessante que a gente estava com a Bíblia de Estudo Pentecostal que a gente tem, e a gente estava aqui, a gente atentou para a página 1380, né? Ela tem um estudo que é muito legal, que fala a respeito dos movimentos religiosos que haviam nos tempos do Senhor Jesus Cristo. E eram basicamente 4, né? Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. E o texto que a gente leu no capítulo 3 do Evangelho de João fala a respeito de um mestre que era participante, né, do grupo dos chamados fariseus. E é legal que, trazendo por dia de hoje, a palavra fariseu, ela ganhou uma conotação meio que pejorativa, né? Quando você quer fazer referência a uma pessoa de forma pejorativa no meio cristão, você se refere assim, olha o fariseu, né? Mas quando a gente para fazer uma análise de quem eram os fariseus eram pessoas que tinham uma proposta legal, né? Em que sentido? Você tem que voltar para as origens do chamado movimento farisaico. As coisas que os fariseus acreditavam, ó. Eles acreditavam que seu principal interesse era em observar a lei do Velho Testamento. Eles eram bem zelosos, né? Eles conferiam igual valor às tradições dos anciãos das Sagradas Escrituras. Eles criam na existência dos anjos e demônios. Criam na vida após a morte. Então, quando você para fazer uma análise das crenças que estavam presentes no chamado movimento dos fariseus, eles eram como se fossem os cristãos do dia de hoje. Eles acreditavam em vida após a morte, acreditavam em anjo e demônio. Eles eram totalmente oposto daquilo que eram os chamados saduceus, né? E voltando para a questão da origem dos fariseus, quando foi que os fariseus surgiram? O movimento farisaico ele surgiu no chamado período interbíblico, né? Esse períodozinho de 400 anos entre o livro do profeta Malaquias e os evangelhos, né? Aquele período de 400 anos entre o último livro do Velho Testamento e os chamados evangelhos, no momento em que o Senhor Jesus Cristo ele vem ao mundo e nasce, né? Então, qual era a proposta dos fariseus de maneira assim bem básica para a gente pegar aqui o fio da meada? Era o seguinte: eles tinham notado que o povo judeu tinha esfriado em suas crenças. Eles já não eram mais tão fervorosos depois que eles voltaram daquele chamado período do cativeiro. Eles passaram por uma série de processos e tal e coisa do tipo. A restauração do templo, dos muros e coisa do tipo, né? Aí com o passar do tempo o povo foi esfriando em suas crenças. Então o chamado movimento farisaico ele surgiu no chamado período interbíblico como uma proposta de reavivar o povo. Eles eram um movimento avivalista. Tipo, galera, vamos voltar para as escrituras e coisas do tipo. Vamos reavivar a nossa fé. Ou seja, quando a gente para fazer uma análise das crenças presentes no chamado movimento farisaico, né? O que acontece? A gente vê que a proposta deles era legal. Eles eram como se fossem os cristãos dos dias de hoje. Eles não eram céticos, não. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, você vê que um dos principais opositores do Senhor Jesus Cristo, da igreja, quem era? Eram os fariseus. Aí fica um negócio meio doido. Como é que pode um trem desse aí, como já dizia o mineiro, né? Os caras chegam com uma proposta legal e coisa do tipo, e eles eram pessoas zelosas pela lei, né? Pela chamada lei do Velho Testamento, eles eram pessoas crentes das Escrituras. E como é que um povo desse vai fazer oposição à pessoa do Senhor Jesus Cristo? É bacana porque isso traz uma reflexão para mim e para a tua vida, tendo como por base a história, né? Tanto do Velho como do Novo Testamento, e também o que é as Sagradas Escrituras, que são a nossa regra de fé e prática, né? Então o que é que acontece? É uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, tipo, qual foi a proposta dos fariseus no início? Vamos reavivar o povo. Mas com o passar do tempo, as atitudes daquele povo, dos fariseus, daquele movimento, ela foi deixando de ser uma coisa que vinha do coração para se tornar apenas uma coisa superficial. Tipo, você com o passar do tempo, você já não faz mais as coisas com fervor. Você vai fazendo apenas por costume. Estamos falando aqui de questão de fé, né? Tipo assim, com o passar do tempo, você vai meio que esfriando na questão do seu coração. Foi isso que aconteceu com o movimento farisaico. É tanto que quando Jesus vai censurar eles, Jesus ele não censurava a crença dos fariseus. O que é que Jesus censurava? Era a atitude de alguns deles,
que eles observavam as coisas apenas de maneira superficial. Ou seja, o movimento farisaico foi um movimento que surgiu para avivar o povo, mas com o passar do tempo, eles passaram a ser um povo que fazia as coisas apenas de forma superficial. Né? A observância deles era apenas superficial. Trazendo para a nossa vida, vamos usar aqui como exemplo a pessoa do irmão Messias, né? Para dizer quem está. Né? Tipo assim, o irmão Messias começa muito fervoroso. Né? Tal e coisa tipo. Mas com o passar do tempo, as nossas atitudes vão se tornando apenas superficiais. Aquilo que outrora estava aceso no nosso coração já não é mais uma coisa sincera. Pronto, vamos dar um exemplo. É como se eu chegasse para você e dissesse assim, eu gosto muito de você, mas com o passar do tempo aquilo se torna apenas uma coisa superficial, apenas da boca para fora, tipo, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te amamos, mas se tornou apenas uma coisa da boca para fora. Eu amo as Escrituras, mas com o passar do tempo se torna apenas uma coisa superficial. Eu não amo as Escrituras, é apenas uma coisa da boca para fora. Então, o grande problema dos fariseus foi esse. Aí é bacana, por quê? Porque eles começaram bem, fervorosos, mas com o passar do tempo se tornaram apenas um movimento superficial. Palavras da boca para fora, já não eram mais coisas que realmente ardiam em seu coração. Aí é bacana, porque a gente estava vendo aqui também, fazendo uma conexão, né, montando um pensamento, Apocalipse capítulo 2, o verso 5, é legal isso aqui, ó. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Apocalipse 2, 5, que diz o seguinte. Carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que diz assim, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar do seu castiçal, se não te arrependeres. Olha como é legal isso aqui, ó. O versículo 4. A gente lê o versículo 5 do capítulo 2 do Apocalipse. É o versículo 4. Ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Então, quando você para você fazer uma análise aqui dessa carta do Apocalipse direcionada à igreja de Éfeso, o que é que você vai notar? Jesus falou no versículo 5 do capítulo 2 que a igreja tinha caído. Mas quando você para fazer uma análise, o que é interessante? Essa igreja não estava em pecado. Eles não estavam praticando nenhum tipo de pecado, não. Muito pelo contrário, ela era uma igreja zelosa. Eles não estavam em pecado. Aí fica uma pergunta assim, como é que pode? Jesus acusou a igreja de ter caído sem estar em pecado. Como é que uma pessoa, porque no nosso linguajar cristão, a gente diz assim, fulano caiu. Quando a pessoa comete um pecado grosseiro, mas só que essa igreja aqui, ela não estava na prática do erro. Muito pelo contrário, era uma igreja zelosa. Aí como é que pode? Uma pessoa cair sem pecar? Gálatas, capítulo 5, versículo 4. É legal demais isso aqui, ó. Para a nossa vida. É muito interessante esse negócio aqui, ó. Para mim e para a sua vida, uma reflexão. Gálatas, capítulo 4. Aliás, Gálatas 5, o verso 4, que diz assim, ó. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tende caído. O que é que Jesus estava falando aqui, ó? 5, o verso 4 de Gálatas. Jesus falou que a igreja dos Gálatas é o seguinte, ó, vamos repetir, ó. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. A igreja tinha caído da graça. Em que momento a gente cai da graça? Voltando para a questão da queda da igreja de Éfeso. É quando a gente começa, irmão, a se justificar, irmã, meu amigo, minha amiga, a se justificar pelas nossas próprias justiças. Tipo, você chega para mim e pergunta, por que tu é salvo? Aí, ao invés de eu dizer que sou salvo porque eu confio naquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, eu digo assim, sabe por que é que eu sou salvo? É porque eu sou legal demais. Olha aí, toda uma conexão. Aquilo que aconteceu com o movimento farisaico, aquilo que aconteceu com a igreja de Éfeso e aquilo que pode acontecer com a mim e com a sua vida. Então, qual é o grande segredo para a gente permanecer fervoroso? É a gente continuar crendo, não fazendo como a igreja dos Gálatas, nem como a igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso, a gente pode entender o seguinte, já que eles não tinham cometido nenhuma falha e eles tinham caído, era por quê? É porque eles estavam iguais aos crentes ali da carta aos Gálatas. Eles estavam se justificando pelos seus próprios méritos. Aí você chega para mim e pergunta, mas por que tu é salvo? Em vez de eu dizer no meu coração que eu sou salvo pelo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, o que é que eu digo? É porque eu sou legal demais. Eu começo a me justificar pelos meus próprios méritos. E a Bíblia diz o quê? Da graça tem caído, vós que vos justificais pelas obras. E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa manhã. E que jamais venha se apartar do meu e do teu coração essa convicção e certeza que nós somos salvos é pela graça, é por aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. E bom dia, e que Deus continue nos abençoando. Amém.